Olá pessoal, a aula de hoje é sobre ícones para formulários. Bom, quando você elabora seu sistema, sua planilha, quando você coloca as imagens, você conquista seu cliente. Só que é preciso ter bom senso. Antes um sistema funcional do que um bonito que é trabalhoso de mexer. O que vale mais? Um bonito e funcional ou um apenas funcional? Quando o cliente vê uma planilha, um sistema com imagens bem elaborado, ele percebe o capricho, ele percebe a vontade que você teve de fazer. Você acaba ganhando com isso. Muitos evitam, não gostam de mexer, porque realmente depois de todo um esforço de fazer o sistema, de pensar em todos os erros, em todas as etapas, deixam de fazer essa última etapa. E é justamente essa última etapa que agrega também. E não é necessário ter dom. Você colocar um ícone nos seus botões, no seu sistema, não precisa ter dom. E claro, a prática leva à perfeição. Vocês elaborando, fazendo, vendo outras planilhas, outros sistemas, vocês acabam agregando no de vocês. Qual a diferença? Vamos ver na prática, tá? Um que eu fiz com um capricho e um outro sem um capricho. Aqui então, pessoal, eu tenho aqui duas versões do mesmo sistema que faz a mesma funcionalidade, tá? Aqui sem capricho, faz a mesma coisa, tá? E o outro lado você tem uma coisa mais caprichada. Não levou nem 2 minutos, nem 1 minuto nem levou. Eu coloquei o botão do próprio Excel, um ícone aqui, outro aqui, e montei 2 linhas. Pronto. Tá, então, vamos à primeira opção. Cliquei aqui. Não me atentei a nenhum detalhe, tá? Não tem nome de formulário, não tem destaque para os botões, tá? A fonte é a que eu utilizei mesmo, própria, o padrão já do VBA. E o fundo aqui é a planilha. A segunda opção... você já tem um destaque para os botões, já tem os ícones, tá destacando. Percebam que eu poderia colocar outro tipo de imagem, poderia, tá? Mas tem um padrão de imagens que é monocromático, eu tenho o nome aqui, o fundo que está branco, e é justamente aqui que está a diferença. A funcionalidade é a mesma, mas chega a dar gosto de mexer no sistema. Agora, segue algumas dicas para você inserir com sucesso os ícones no seu formulário, as imagens. A maioria dos sites possui filtro de pesquisa. Sites que a gente vai ver mais abaixo, sites que fornecem ícones, tá? Tem a opção free para comercializar, tá? Então se atente a isso. Claro, se for fazer um negócio caseiro só para você, não tem problema, mas se você for comercializar, tem que ficar esperto contra a licença. A maioria dos sites são estrangeiros, então use palavras em inglês. Poucos vai ter opção de você colocar voltar, próximo, não vai aparecer quase nada. Outra opção que tem que atentar. Sempre busque um padrão de figuras. Ou seja, se for 3D, tudo 3D. Sombreado, tudo com sombreado. Não misture as imagens. Um 3D, o outro sombreado, o outro monocromático, não fica legal. Ao escolher os ícones, tá, para os botões, se atente à função. Por exemplo, você não vai colocar um carro para editar. Estou exagerando, mas o que hoje nem eu já vi. A pessoa colocou uma imagem de um relatório para deletar. Você fica meio assim. O que ele vai fazer? Está escrito deletar, mas tem um relatório. Ele vai deletar o relatório. E lembrar que os forms de VBA são bem restritos, tá? Contra a extensão das imagens. Aceitar GIF, BMP e tem um ou outro ali que eu não lembro. Então, a maioria dos sites tem a opção de PNG, JPG. Isso não. Vamos ver passo a passo. Como colocar então os ícones. Desde baixar do site, editar e colocar. Vamos lá, vamos comigo. Eu vou colocar então para esse botão aqui, tá? A gente vai acessar um site.
tá? Logo abaixo eu vou colocar lista de sites, mas eu peguei esse aqui, e eu vou colocar então para editar. Vou colocar aí edit, e aqui, por exemplo, tem esses que são pagos, mas logo abaixo tem esses aqui. A gente tem que atentar aqui, ó, para preço free, ó, sem precisar colocar referência de link, tá? Para uso comercial. Ó, beleza, então tem essas opções aqui, tá? Então a gente pode vamos clicar nesse aqui. Ó, aqui já tem a opção de baixar tipo ícone, tá? Mas alguns não tem. Então eu vou pensar no caso que você não tem outra opção senão PNG. Então vou clicar aqui PNG. Aqui dentro, então, você pode editar com Paint mesmo, tá? Abrir com Paint. Você vai diminuir a imagem para um tamanho padrão, vou colocar 30. E vou salvar como BMP. Beleza. Tá, no seu formulário, você vai clicar no ícone que você deseja, no caso aqui alterar, tá? E você pode, aqui ó, em Picture, você vai escolher a pasta onde está a imagem, tá? Então, abrir, tá? Observe que ela sobrepôs o texto, mas tem a opção aqui embaixo aqui que você escolhe a posição, tá? Se não me engano é a posição 1, isso fica do ladinho aqui. Se você quiser, pode dar um espaço aqui ainda, tá? Aí pronto, já está feito. Então você dá um F5, ó. Ó que legal que ficou, que show. Bem melhor que sem. E mais, tá? Você pode vir aqui, clicar em cima do formulário, tá? E você tem aqui a opção de Back Color. E você pode mudar essa aqui, ó, em paleta, e escolher uma outra opção de cor. Só que observe que alguns campos também vão estar na cor antiga. Então você tem que clicar em cima desse campo aqui, tá? E mudar a opção deles. E com isso você começa a configurar para que fique de acordo com o seu gosto e que agrade seus clientes também. Você viu como é simples? Não é necessário muito trabalho. Em questão de minutos você configura o teu sistema e ele fica excelente visualmente. Então agora segue a lista de ícones que eu separei aqui para vocês, tá? Qualquer um deles vai ter uma série de ícones. E também eu estou colocando lá no artigo um link para download, um pacote que eu fiz de ícones que já são free para você baixar e utilizar a gosto. É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo aula e grande abraço.